Você sabia que a Europa foi profundamente dividida após a Reforma Protestante? A Reforma Católica, ou Contra-Reforma, foi a resposta da Igreja a esse movimento, e o resultado foi um continente marcado por guerras, alianças e mudanças profundas. Neste vídeo, vamos explorar como essas transformações moldaram a política, a cultura e a fé de milhões de pessoas. Descubra como o catolicismo e o protestantismo criaram fronteiras religiosas, impactando desde o poder dos reis até o cotidiano das famílias. Venha entender os detalhes por trás dessa grande reviravolta na história europeia. A Reforma Católica, também conhecida como a Contra-Reforma, foi a resposta interna da Igreja Católica ao avanço do movimento protestante que explodiu no século XVI, com Martinho Lutero e outros reformadores. O ponto central dessa contrarreação não foi apenas deter a disseminação do protestantismo, mas também reafirmar e revitalizar a fé católica. A Igreja, que já vinha sofrendo com a decadência interna e a perda de prestígio, viu-se obrigada a promover uma reforma espiritual e organizacional para resgatar sua legitimidade. No início do século XVI, a Igreja Católica enfrentava duras críticas. O clero era visto como corrupto e distante dos fiéis, envolvido em práticas que misturavam o poder político e a vida religiosa. A venda de indulgências, ou seja, a promessa de perdão pelos pecados mediante pagamento, tornou-se um símbolo do que muitos percebiam como o distanciamento da Igreja das suas raízes espirituais. Martinho Lutero, com suas 95 teses, em 1517, desafiou diretamente essas práticas, propondo uma reforma que, ao longo do tempo, se transformaria em uma divisão irreconciliável no cristianismo ocidental. A resposta oficial da Igreja veio com o Concílio de Trento, que se reuniu em várias sessões entre 1545 e 1563. Este concílio foi convocado pelo Papa Paulo III com o objetivo de enfrentar as acusações levantadas pelos protestantes e promover uma renovação interna. Durante o concílio, a Igreja reafirmou várias de suas doutrinas que estavam sendo questionadas, como a transubstanciação, a crença de que o pão e o vinho se transformam no corpo e sangue de Cristo durante a missa, a autoridade do Papa e o valor das boas obras para a salvação. Mas Trento não foi apenas uma reafirmação teológica. Houve mudanças práticas e estruturais que visavam combater os abusos e restaurar a disciplina e a moralidade do clero. Por exemplo, foram estabelecidos seminários para garantir uma melhor formação dos padres, e o nepotismo e a venda de cargos eclesiásticos foram proibidos. Essa renovação espiritual pretendia transformar a Igreja de dentro para fora, mostrando que ela ainda poderia ser a líder legítima da fé cristã. Outro grande pilar da Reforma Católica foi a criação da Companhia de Jesus, ou Ordem dos Jesuítas, fundada por Inácio de Loyola em 1540. Este grupo tornou-se uma força poderosa na disseminação do catolicismo e no combate às ideias protestantes. Os jesuítas focaram em 3 áreas principais: educação, missões e a defesa da fé. Eles abriram colégios e universidades por toda a Europa e além, formando uma elite intelectual católica que poderia enfrentar os argumentos protestantes. Além disso, realizaram missões em territórios recém-descobertos, levando o cristianismo a várias partes da Ásia, África e América. O esforço dos jesuítas foi fundamental para a expansão do catolicismo fora da Europa, ao mesmo tempo em que ajudavam a frear o avanço do protestantismo em alguns países europeus. A Reforma Católica também se manifestou no campo artístico. O estilo barroco, que surgiu nesse período, foi uma forma de arte cheia de emoção, dramaticidade e espiritualidade, projetada para tocar o coração dos fiéis. Igrejas magníficas foram erguidas, como a Basílica de São Pedro no Vaticano, com o objetivo de glorificar a fé católica e reafirmar seu poder simbólico e estético. Pintores como Caravaggio e escultores como Bernini foram encomendados para criar obras que inspirassem devoção e que transmitissem a grandiosidade da fé católica. A Contra-Reforma não conseguiu eliminar o protestantismo, mas impediu que ele se espalhasse mais do que já havia ocorrido. Algumas regiões da Europa permaneceram firmemente católicas, como Espanha, Portugal, Itália e partes da França, Polônia e Áustria. Em muitos casos, o impacto da Contra-Reforma foi uma revitalização da fé católica, que passou a ser mais ativa e disciplinada. O resultado final foi uma Europa dividida em termos religiosos, com grandes porções do norte e do centro adotando o protestantismo e o sul permanecendo católico. Esse cisma religioso,
por sua vez, contribuiu para uma série de conflitos, como as guerras religiosas na França e a Guerra dos 30 Anos, um dos conflitos mais devastadores da história europeia. Outro aspecto importante foi a intensificação da Inquisição, que teve um papel significativo na repressão de heresias. Essa instituição procurava eliminar qualquer vestígio de protestantismo e outras doutrinas consideradas perigosas. Em paralelo, a Igreja criou o Índice de Livros Proibidos, uma lista de obras que não poderiam ser lidas pelos fiéis sem autorização, o que incluía muitos textos de reformadores protestantes. Após a Reforma e a Contra-Reforma, o cenário religioso e político europeu foi profundamente alterado. Não se tratava apenas de diferenças teológicas ou litúrgicas, mas de uma transformação estrutural que influenciou a vida cotidiana, a política dos reinos e até o mapa da Europa. A Reforma Protestante fragmentou a cristandade ocidental. Antes dela, a Europa era, com poucas exceções, majoritariamente católica. Depois, essa unidade foi quebrada, e o continente tornou-se um mosaico de crenças. Países como a Alemanha, a Suíça e a Inglaterra abraçaram o protestantismo em diferentes formas. O luteranismo, o calvinismo e o anglicanismo, respectivamente. Já a França e a Espanha, por exemplo, mantiveram-se fiéis à Igreja Católica, embora com resistência de grupos protestantes em seus territórios. Essa divisão religiosa muitas vezes se sobrepôs a questões políticas e dinásticas, levando a alianças complexas. Reis e príncipes não apenas escolhiam suas afiliações religiosas baseados em crenças espirituais, mas também por conveniência política. Essa fragmentação contribuiu para uma série de guerras religiosas que devastariam a Europa nos séculos seguintes. Na França, o confronto entre católicos e protestantes huguenotes resultou em uma série de conflitos conhecidos como as Guerras Religiosas Francesas, que duraram de 1562 a 1598. O Massacre da Noite de São Bartolomeu, em 1572, é um dos episódios mais conhecidos, quando milhares de protestantes foram assassinados em Paris e em outras cidades francesas. A guerra terminou com o Edito de Nantes, emitido por Henrique IV, que concedeu certa liberdade religiosa aos protestantes. A Guerra dos 30 Anos de 1618 a 1648, que começou na Alemanha, foi um dos conflitos mais sangrentos da Europa e misturou questões religiosas com rivalidades entre potências europeias. O resultado dessa guerra foi a Paz de Westfália, que garantiu aos estados do Sacro Império Romano a liberdade de escolher entre o catolicismo, o luteranismo ou o calvinismo. No entanto, o impacto dessa guerra foi devastador, com milhões de mortos, especialmente entre a população civil, e a destruição de vastas áreas da Alemanha. Na Inglaterra, a reforma seguiu um caminho único. Henrique VIII rompeu com a Igreja Católica em 1534, não tanto por razões teológicas, mas por causa de sua disputa com o Papa Clemente VIII, que recusou seu pedido de anulação de casamento. Esse rompimento resultou na criação da Igreja Anglicana, com o rei como chefe. Apesar da criação dessa nova igreja, o anglicanismo manteve muitos elementos católicos, o que resultaria em anos de tensões entre anglicanos, católicos e puritanos. O anglicanismo foi desafiado, especialmente no século XVIII, pelos puritanos, um grupo protestante que desejava uma reforma mais radical. As tensões religiosas acabaram se misturando com conflitos políticos, levando à Guerra Civil Inglesa de 1642 a 1651, e ao breve estabelecimento de uma república sob Oliver Cromwell, que era puritano. Após a restauração da monarquia em 1660, o anglicanismo foi reafirmado como a religião oficial, mas as divisões religiosas continuaram a influenciar a política britânica. A reforma também trouxe uma mudança profunda na vida das pessoas comuns. Em regiões protestantes, os fiéis não precisavam mais da intercessão de santos ou da mediação de sacerdotes para a salvação. A ideia de que a salvação vinha pela fé e pela graça, e não por boas obras ou rituais, alterou profundamente a relação das pessoas com sua fé. A Bíblia foi traduzida para línguas locais, permitindo que mais pessoas tivessem acesso direto às Escrituras, sem depender do clero. Essa maior acessibilidade à leitura bíblica também teve um impacto cultural. A alfabetização se tornou mais valorizada, e muitas pessoas buscaram aprender a ler para poder estudar a Bíblia por conta própria. Isso ajudou a promover uma explosão na produção de livros e panfletos, o que,
por sua vez, alimentou o desenvolvimento da imprensa, a educação e o intercâmbio de ideias. No campo das artes, as transformações foram igualmente significativas. Se o Barroco, vinculado à Contra-Reforma, era grandioso, dramático e voltado para a glorificação da fé, nas regiões protestantes as artes passaram a ser mais sóbrias. Pinturas religiosas diminuíram, dando lugar a temas mais seculares, como retratos e cenas do cotidiano, que refletiam uma ética de trabalho e modéstia, princípios caros aos protestantes. Enquanto a Reforma e a Contra-Reforma alteravam o equilíbrio de poder na Europa, elas também impactavam as expansões coloniais. Católicos e protestantes competiam pela salvação das almas nos novos mundos. Espanha e Portugal, grandes potências católicas, enviaram missionários jesuítas para as Américas, África e Ásia, enquanto as colônias britânicas e holandesas atraíam colonos protestantes. Assim, as disputas religiosas da Europa foram exportadas para outros continentes, onde a fé cristã se expandiu, mas também se adaptou às novas culturas. O legado da Reforma e da Contra-Reforma não terminou com os séculos XVI e XVII. Ela redefiniu a relação entre Igreja e Estado e mudou a maneira como as pessoas viam o mundo. A fragmentação do cristianismo ocidental, a liberdade religiosa em alguns contextos e a valorização da educação e da leitura foram consequências diretas desses movimentos. Além disso, a Reforma plantou as sementes para o iluminismo e as ideias de liberdade individual, pois o rompimento com a autoridade da Igreja deu início a um movimento mais amplo de questionamento da autoridade em geral. Ao desafiar a supremacia religiosa, os protestantes abriram caminho para novas formas de pensar que, eventualmente, questionariam o poder absoluto dos reis e das instituições, contribuindo para revoluções políticas e sociais nos séculos seguintes. Essa transformação profunda não só reconfigurou a religião, mas também moldou a identidade e o destino das nações ocidentais, criando um novo equilíbrio de poder e uma nova maneira de as pessoas enxergarem seu lugar no mundo. Não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber notificações de novos conteúdos. Deixe seu comentário e sugestões de temas para vídeos. Até mais!